Reforço chegando? Informações atualizadas sobre craque do Milan pretendido pelo Mengão. Salve nação, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal SBT Rio, link na descrição. Vene Casagrande trouxe informações importantes sobre o mercado da bola do nosso Mengão. De olho em novas contratações, atacante de 95 milhões de reais é o preferido de José Boto e Cia. Isso mesmo, jogador com altos valores entra no radar e pode ser o mais novo atleta do nosso Mengão. Chega de enrolação, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Olha aí, Vene, o interesse do Flamengo no atacante Noah Okafor, é isso? Isso, é um suíço de 25 anos, ele pertence ao Milan, jogou a última temporada alguns jogos emprestado ao Napoli, que inclusive foi campeão italiano. O Flamengo, de fato, tem interesse, as conversas ainda estão em fase embrionárias, porque estão conversando com os empresários do atleta suíço. Lá no Milan, entrei em contato com o dirigente do Milan, ele garantiu que o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial e o Milan quer, para vender esse jogador, 15 milhões de euros, que hoje dá em torno de 96 milhões de reais. Eu acho uma cifra extremamente alta por um jogador que tem um histórico de lesão e que chama atenção, e inclusive em janeiro, quando ele seria negociado com outro clube da Europa, ele não passou nos exames médicos por estar acima do peso. Então, eu particularmente acho um risco muito alto você tentar a contratação de um jogador que, repito, tem um histórico de lesão que chama atenção e também não passou no exame médico por estar acima do peso, um jogador de 25 anos. Eu particularmente acho, assim, um risco muito alto, mas é a equipe de scout do Flamengo, é o José Boto que está interessado nesse jogador. Se eles estão interessados é porque eles entendem que podem agregar ao estilo de jogo do técnico Felipe Luiz. Foi uma escolha do Boto, Vene? Ele que está negociando e provavelmente teve a autorização do Felipe Luiz por entender que se encaixa no estilo de jogo dele. E aí muitos flamenguistas perguntam como que ele joga no setor ofensivo. Ele não é centroavante, ele atua muito mais pela beirada, um atacante de movimentação. Mas seria ali para o Michael? Exatamente, atacante de lado. Não seria um centroavante como atua o Pedro, ou até mesmo como o Juninho, em primeiro momento, veio para o Flamengo. É um jogador que atua muito mais pela beirada. Mas é um jogador, um atacante suíço que disputou Copa do Mundo, isso precisa ser disso. Estava no grupo da Eurocopa também, mas não se firmou no Campeonato Italiano. Tanto é que ele foi emprestado pelo Milan, em janeiro seria emprestado por um clube, mas aí não passou nesse exame médico, aí agora foi emprestado para o Napoli e fez poucos jogos com o Napoli no Campeonato Italiano. Então, seria uma aposta na minha concepção. Lucas Pedrosa, quem é este jogador? Vale a pena? Porque assim, não passou no exame, tem histórico de lesão, isso chama atenção. Jogou pouco, inclusive, esse ano. Eu acho que é um atleta que, para pagar 15 milhões de euros, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo. Será que não tem aqui um jogador mais interessante dentro do futebol brasileiro? Talvez não para esse momento, mas para um ano que vem e tudo mais. E você talvez conseguir garimpar melhor esse mercado. Quantos anos ele tem, gente? 25. É porque, assim, eu fico parando para pensar, 15 milhões de euros no jogador é até o que o Botafogo pagou no Arthur Cabral. O Arthur Cabral é um cara que já foi testado aqui no futebol brasileiro. Ele também teve uma boa passagem em alguns clubes na Europa. Então você tem mais certeza da adaptação, inclusive, desse cara chegando ao Botafogo. Esse atleta que o Flamengo está contratando, concordo com o Vene no sentido dele jogar mais de ponta esquerda, mas ele também faz a posição de centroavante. Ele é muito mais um Bruno Henrique do que o Pedro. Mais ou menos isso. Sabe jogar do lado esquerdo, mas também sabe fazer a posição de centroavante, porém é muito mais quebrando um galho. E isso para mim é uma clara mostra também que o Juninho não deu certo no Flamengo, nesse primeiro momento. Porque é um jogador que vem, na minha visão, para disputar tanto essa posição na ponta esquerda, porque o Everton, Cebolinha e o Michel não estão, digamos assim, tão credibilizados pela torcida nesse momento, e também com uma posição de centroavante aí, com um cara que tem um jogo sem bola um pouco melhor. Mas, cara, ser honesto, é um jogador no futebol europeu, é um jogador mediano. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo segue a preparação para a Copa do Mundo de Clubes aqui no Brasil, é isso? A equipe só embarca amanhã, Vene? Só embarca Demorou amanhã. mais para embarcar? Porque a gente vai esperar aí alguns atletas voltarem das suas respectivas seleções. Muito bem, rodou. Dia de muito trabalho no Ninho do Urubu, na véspera da viagem para a Copa do Mundo de Clubes. Ha sido una semana intensa de trabajo, de volver a reencontrarnos con nuestro juego y
y aprovechando toda esta FIFA que también es un descanso para nosotros y poder llegar bien al Mundial. Flagrado em um papo com o Rodrigo Caio, o reforço Jorginho tem conversado bastante com a comissão técnica para se adequar ao estilo de jogo de Felipe Luiz. O time ainda deve ter mais um treino na quarta-feira, antes da viagem à noite para Nova Jersey. Quem também segue evoluindo é o atacante Pedro. A ideia é melhorar ainda mais o ritmo de jogo do camisa 9 a tempo da competição nos Estados Unidos. E descontração não faltou na recuperação da principal esperança de gols do rubro-negro. La verdad que estamos ansiosos y tranquilos a la vez. Creo que cada cosa viene a su tiempo y esperamos hacer un buen mundial. Muito bem, Vene Casagrande. Cadê a nossa hashtag? É hashtag SBT Esporte Rio, @SBT Rio, você segue a gente no X, também nas nossas redes sociais, Instagram e TikTok. Ô, Vene Casagrande, tá animado pro Mundial? Eu tô animado. Muito animada, Vene. Eu tô animado, de verdade. Eu também. E assim, passou rápido, né? Se você olhar, a gente falava da Copa do Mundo de Clubes como se estivesse faltando muito, não, já batendo a porta. Eu não sei, mas eu acho que estão acelerando no 2.0 2025. Verdade. eu tô sentindo isso. Metade já foi, filho. Gente, outro dia mesmo, a gente tava no Campeonato Carioca. Verdade. Pois é. Chegou, e agora não adianta mais. É igual vestibular. Estudou, não adianta você estudar às vésperas. Agora os clubes brasileiros vão ter essa importante competição que, além de tudo, além de dar uma visibilidade absurda aos clubes brasileiros, porque a gente vai enfrentar vários grandes clubes da Europa, inclusive Sim. O Botafogo vai ter a oportunidade de enfrentar o PSG. Eu acho que é uma boa oportunidade de jogadores mostrarem para o mundo quem eles são. Eu tenho uma dúvida. Ainda tem a questão financeira, né? Porque os clubes brasileiros estão ganhando uma bolada para poder participar dessa competição. Eu estou animado, mas a minha expectativa está super alinhada comigo. Óbvio. Eu vou pensando aqui pouco a pouco. Acho que os clubes brasileiros podem pensar, quem sabe, numas oitavas. A vida do Botafogo é extremamente difícil. A gente brinca, mas você enfrentar o Atlético de Madrid, enfrentar o PSG, atual campeão da Champions League, é muito complicado. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea no grupo dele. Mas por que eu não posso sonhar ou até mesmo pensar no empate do Flamengo com o Chelsea? Até porque depende de muito como essas equipes vão tratar essa competição. A gente fala muito do PSG, atual campeão da Champions League, mas eu acho que quem não venceu nada, estou falando da Europa, quem não venceu nada na última temporada, vai querer mostrar serviço. E aí eu estou querendo dizer do Real Madrid, por exemplo, ou até mesmo do Manchester City. Eu acho que essas equipes são as favoritas para brigar por título. Eu acho que os brasileiros é pensar ali na primeira fase, obviamente, quem sabe passar de fase. Eu acho que o Flamengo tem condições, sim, de passar das oitavas de final. Repito, você vencer o Esperance não é nenhum absurdo. Você vencer o Los Angeles, dos Estados Unidos, não é nenhum absurdo. E você pensar no empate com o Chelsea, também nenhum absurdo. Agora, depende muito como o Flamengo vai jogar essas partidas. Eu acho que não vai ter jogo fácil, independentemente de qual país seja a equipe. E assim, para quem não tá um pouco por fora, essa Copa do Mundo de Clubes tem 4 brasileiros apenas participando. Então, um grande privilégio dos 3 nossos cariocas aqui. E a próxima é só daqui a 4 anos, Exatamente, porque é uma Copa do Mundo de Clubes mesmo. Ela vai ter de 4 em 4 anos. Aquele Mundial de Clubes que sempre acontece no final do ano é outra coisa, tá? Esse é como se fosse um super mundial. Inclusive, muita gente chamando até pouco tempo dessa forma. E o Palmeiras é o 4º clube aí brasileiro, então muito bacana a gente... E aí a gente apresentar um programa aqui do Rio de Janeiro, a gente fazer um programa pro nosso público carioca e ter 3 cariocas, isso é muito grandioso. A gente fica brincando, ai, cadê o Vasco? Só que, na verdade, não é o Vasco que tá errado. É o Fluminense, o Flamengo e o Botafogo que conseguiram, que conquistaram, porque não tem vários brasileiros e o Vasco não foi. Não. Não tem brasileiros, só tem 4 brasileiros. Então, assim, a gente tem um clubismo aqui que a gente se implica, a gente brinca, mas, na verdade, o olhar é por outro lado. A gente entendeu o quão grandioso é ter 4 cariocas nesse momento. 3 cariocas nesse momento. Isso que eu ia falar agora. Talvez essa seja a última vez que isso aconteça, né? De você ter 3 cariocas disputando essa competição. Daqui a 4 anos isso vai ser extremamente difícil. São só 4, gente. A gente tem 3 cariocas aí. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero... Você que é um cara inteligente, raciocina comigo. Quem ganhou a Libertadores da América? 24. 24, Botafogo. Quem ganhou a Champions? Real Madrid? Não, agora, o PSG. De agora. Isso, de agora. PSG. Então,
estão no mesmo grupo. Se por acaso, no jogo entre PSG e Botafogo, o Botafogo vencer, ele é o campeão mundial? Acho que sim. Dá pra cravar. Por que você tá rindo? Não, dá pra cravar que o Botafogo vai ser o melhor time do mundo. Não me segura. Eu venho aqui bater meu leque e vou falar, me dá a taça porque o Mundial é meu. Campeão é mundial só ganhar não, esse jogo. mas vai Com ser certeza. considerado, na minha visão, se ganhou o jogo do PSG, pode ser considerado o melhor time do mundo. Campeão mundial. Porque o melhor futebol é europeu. Se o esporte diz que é campeão brasileiro em 87, você pode dizer isso. Ele gosta, Pedrosa. Ué, a teoria não é a mesma? Ele tem sempre um alfinete na mão. Não, mas olha só. e Não, o alfinete nesse caso foi pra lá, não pra você. É, claro. Foi pra lá. Não, Foi lá. então você tem sempre um alfinete Quais na são mão. os continentes mais tradicionais no futebol mundial? Europeu, que E é o América. mais forte atualmente, É. e o América do Sul. Botafogo é o campeão da América, PSG é o campeão europeu. Se o Botafogo ganha do PSG, Eu sou campeão é o mundial. melhor time do mundo. Ô, Vene Casagrande. Agora, se isso vai acontecer... Não, falando sério, se o Botafogo passar de fase, É outra assim, história. é pra comemorar muito, é como se fosse título, gente. Vene, Você passar de fase num grupo que tem Atlético de Madrid, se ganhar do PSG, PSG... eu já tô comemorando. Não. Não, eu acho que se o Botafogo passar de fase, vai significar automaticamente que o Botafogo pode disputar com qualquer equipe. Porque, pra quem não sabe, a partir das oitavas de final não tem ida e volta. É um jogo. É isso. É só um jogo. Mas, ô Pedrosa, tem gente que fala assim, ué, mas não teve brasileiro ganhando Mundial de... Por exemplo, Corinthians passando de Chelsea, mas era um jogo só. Para um brasileiro ser campeão nessa competição, tem que passar por vários Gente, europeus. é uma competição inteira ainda. Várias Primeira vezes. fase. Entende o que eu tô Claro, falando? com O nível certeza. de dificuldade é muito maior. Por isso é uma Copa do Mundo de clubes, né? Porque o jogo do Mundial tem agora, de uns anos pra cá, tem dois, tem a semi, aí você já pega um mexicano, pega um não sei o quê, o Al-Hilal da vida, depois tu vai pra Eu final. fiz a simulação do chaveamento, eu falei... Você pô, passou, Vene? se o Flamengo for campeão disso, pô, peraí, cara, esquece, pô. Aí do nada O vem o Flamengo Real pega- Madrid do teu Não, caminho, né? se o Flamengo passar de fase em segundo, Bayern, né? já pega o Bayern. Bayern. Então, assim... Tá bom, sonhar não custa nada. Mas... Vamos lá, Vene, o interesse do... Aí tocou pra você, viu? Eu tô nessa, pô. Não foi pra mim não, Pedrosa. Tudo bem que ela toca mais vezes pra mim. Ó, vou confessar um negócio aqui. Quando eu era criança, me chamavam de Bob, porque eu tinha o corpinho fininho e o cabeção. É, Bob, vai passar do Bayern, Bob. E eu ainda tinha cabelo arrepiado. Ai, Vene, para. O Eugênio sugeriu pra gente uma análise sobre o estilo de jogo do Flamengo em relação à estratégia de pressionar o adversário, pressionar a saída de bola, a chamada pressão alta. Isso, olha ali, o CS Football publicou ontem esses dados que são averiguados aí pelas campanhas das equipes nos seus campeonatos nacionais, tá? O que quer dizer isso? O Flamengo à frente do Arsenal, do Bayern de Munique, do Manchester City, do Barcelona. É o time que pressiona mais alto. Mais alto é o seguinte, mais perto do gol adversário, que faz essa marcação mais avançada do que todos os times das 5 principais ligas do futebol europeu. Isso engloba Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. Nenhum time nessas ligas marca mais à frente do que o Flamengo. Olha ali, a média de 59 metros, esses 59 metros a partir da linha de fundo do Flamengo. Tá? O campo tem 105. Você sabia que o campo aumentou? O campo tem 105, então o meio do campo é o quê? 52,5. Você bota mais 7 metros, mais ou menos, e você vai ter a média de marcação do Flamengo. A gente separou alguns lances aqui só para ilustrar isso, né? Como o Flamengo... E tem o perde-pressiona, né? Tinha bola, perdeu, pressionou, recuperou. E aí isso força muitas vezes os adversários a chamada rifada de bola, né? Os caras fazem o lançamento lá para o ataque. Olha a pressão o tempo inteiro. Perdeu, vai lá, sobe para recuperar. Recupera a bola. Esse lance é contra a LDU, em jogo da Libertadores. De novo, a LDU com a bola, tem que rifar. No que rifa, fica mais fácil para a defesa do outro lado recuperar a bola. De novo aqui, contra a LDU, saída de jogo. Onde estão os jogadores do Flamengo? Pressionando lá em cima, o passe
O Arrascaeta vai buscar quase na linha de fundo. E aí, de novo, agora vai sair o Bruno Henrique para fazer a pressão. Vai chegar Luiz Araújo. Todo mundo pressionando até que o Wesley toca, recupera a bola do Flamengo de novo. E sempre lá na frente, né? Lá em cima, aqui contra o Tátira. O último jogo da fase de grupos da Libertadores. Ó o Felipe Luiz, ó aqui, todo mundo junto, todo mundo em cima. E de novo, aqui já é o Pedro. Luiz Araújo, rifou, recuperou a bola. Sabe? Força o adversário a queimar o ataque. Aqui não deu em nada, mas de novo, tentou sair jogando o Tátira e acabou errando por causa da pressão, errou o passe. Então são situações, tem mais um lance aqui pra gente mostrar, que mostram esse estilo do Flamengo. Ó, o Pedro saindo para pressionar o zagueiro, vai sair o Arrascaeta lá no lateral, e essa jogada aqui tem uma sequência um pouco maior, né? O Flamengo recupera, perde a bola, vai ganhar de novo. Pressão em cima, não desiste de recuperar essa bola, seja onde for. Aqui já é um pouco mais avançado no campo, mas ele acaba forçando o adversário a tocar para trás. Ó. Força e aí vai pressionar lá em cima de novo. Até que consegue recuperar a posse de bola, pressão do Michael. Olha só, como o adversário fica perdido, acaba recuperando a bola, voltando para a defesa, até que vem o lançamento, rifando, e o Flamengo consegue recuperar, na maioria das vezes, essa bola no campo de ataque. Aqui de novo, vai em cima, até forçar o erro do adversário. Então essa é uma pressão característica do time do Felipe Luiz. E esse dado que é um dado muito expressivo, né? Porque a característica de você marcar alto, ela não começou no futebol brasileiro. Essa é uma coisa que vem lá da Europa e aos poucos a gente vem adaptando aqui para o nosso futebol. Ganha o mundo, né? Mas quando a gente vê o Flamengo ter uma média de pressão mais alta do que as 5 principais ligas europeias, você soma todos os clubes dessas 5 ligas, mostra que o Felipe Luiz tem um estilo bem definido, tem uma impressão de que é importante cada vez mais para ter o controle do jogo, recuperar essa bola na frente. E aí isso explica um pouco de algumas opções que ele tem feito no time. Como, por exemplo, quando optou pelo Bruno Henrique ao invés do Pedro, porque ele acha que o Bruno Henrique consegue pressionar mais o goleiro ou o zagueiro adversário nesse tipo de jogada. É fundamental para o Flamengo. A gente olha muito o momento que o Flamengo tem a bola, que vai propor o jogo, que vai construir, que vai criar. Mas antes disso, cada vez mais importante no futebol, não só do Brasil como no futebol internacional, é saber pressionar. E o Flamengo pressiona lá em cima do time adversário. Muito boa análise, observação também do Eugênio Leal. Algum comentário, alguma observação dos amigos ou não? Não, 59 metros, né? 59 em média, né? Em média. É lá na frente. Você manter uma média lá na frente assim, inclusive o que facilitou isso, você sabe que antigamente, quando você cobrava um tiro de meta, até algum tempo, pela regra do jogo, a bola tinha que sair da área. A bola não estava em jogo. Então isso também facilitou esse tipo de pressão. Eu lembro quando eu era criança, foi num jogo nos anos 70, eu vi uma bola roubada dentro da área e o gol foi anulado. Acabou 0-0 aquele Corinthians e Santos. E hoje isso, as regras do jogo também permitem isso, né? A bola está em jogo muito mais rapidamente. Perfeito, boa, Eugênio. E a gente segue falando do Mundial de Clubes da FIFA, agora com mais uma tela, com as chances de cada clube dentro do Mundial, as chances dos times brasileiros no Mundial de Clubes. A fonte é a Opta. A Opta é uma empresa de estatísticas, não é isso? Sim, que é, inclusive, quem fornece os dados aqui para o nosso Data ESPN. Olha como as chances vão minguando. ESPN True Media. Então, as chances, por exemplo, de o Flamengo chegar às oitavas de final é 51,8%, o Palmeiras está ali próximo, 51%, já segundo a Opta, tá? A do Fluminense já cai bastante de chegar às oitavas com 39,4%, e do Botafogo 15,6%. O Botafogo, notadamente, num grupo muito difícil, com 2 europeus fortes, o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions, e também o Atlético de Madrid. E é principalmente por isso que as chances são menores. Se comparar com o Fluminense, por exemplo, eu vejo o Botafogo mais time, né? Até com mais casca recente de título. Se o Botafogo estivesse no grupo do Fluminense, seria uma outra leitura. Sim. Palmeiras e Flamengo têm exatamente as mesmas chances de final, que são muito pequenas. Mas olha como a gente vai avançando, professor. Desculpa te interromper, mas, por exemplo, nas quartas, como já diminui muito, 14,
curioso é que pro Palmeiras a chance de chegar nas quartas é maior que o Flamengo, mas nas oitavas é menor. Isso me chamou a atenção. Fluminense 9 e o Botafogo 6. Na semi, 4,8, 4,7, Flamengo e Palmeiras muito próximos. Aí o Fluminense já cai bastante, 1,8 e o Botafogo 1,5. E na final é baixo para todo mundo, né? Porque pro Botafogo e pro Fluminense 0,3 é baixíssima a porcentagem, possibilidade baixíssima. E pro Flamengo e Palmeiras 1,3. Diga, professor, porque eu lhe interrompi. Só tô achando as chances de quartas do Palmeiras muito altas, porque ele cruzará com quem vier de PSG, Atlético de Madrid e Botafogo. É claro que não é só isso que conta, né? Cruza nas oitavas. Então, aí as chances de quarta seriam muito altas, né? Essa aí eu não entendi a óptica, não, também. Mas 15% não é nada muito alto, né? Mas eles devem ter pegado a estatística do Palmeiras na Libertadores com o Abel, prof. Sempre, quase sempre bate, no mínimo semifinal. Só de não estar jogando em casa. Eu acho que a percepção ali é muito parecida com quem olha para o Mundial com isenção e sem clubismo e tal. É por aí. Os europeus com muito mais possibilidade de chegar longe. Praticamente irrisória a chance de chegar numa final, e a gente sabe disso. A gente tem que tratar com realidade. O torcedor sonha. Quero ver meu time ganhar e tal. Mas a gente sabe que a realidade é muito distante disso. E mesmo o Flamengo e o Palmeiras ali, para passar de fase, eles estão com 51%. Não é nada tão alto assim, não. Mesmo tendo mais do que Fluminense e Botafogo. É o grupo do Flamengo. Quem será o quarto colocado aqui, Breler? Los Angeles. Onde serão disputados esses jogos? Vários lugares. O Esperança não é o último que morre? Não. Professor Celso, eu já ia colocar, só o Breler votou, pô. O Esperança jogou aquele Mundial, prof. 2000, lembra? Lembro. Quem será o quarto, professor? O Los Angeles. Eugênio? Los Angeles. Também, bota aí, bota aí, vai. Não, pra você seria quem? Não, entre ele e o Esperança, mas bota E esse não é o Galaxy, né? Que tem mais estrada. Esse é o mais novo, mais recente. Quem será o terceiro colocado, Eugênio, desse grupo? Será o Esperança. Professor. Mas com grande distância em relação a primeiro e segundo. Olha, calma, vamos respeitar o futebol. Breler. Esperança. Futebol prega peças. Quem é o terceiro? Quem será o terceiro pra você? Com um discurso todo de... Você sabe, quando eu venho com esse discurso... Você acha que o Flamengo pode ser o terceiro do grupo? Se vacilar, se der bobeira, achar que vai ganhar só com nome, só com elenco, precisa levar a sério esses jogos contra Esperança e Los Angeles. Mas é claro que vai levar a sério. Mas às vezes... Professor Felipe Luiz é o técnico. Não, mas às vezes os caras vão... A gente já cansou de ver brasileiros, inclusive o Flamengo, indo para o Mundial de Clubes com a cabeça na final, já passou, é só jogo mas agora é outra história, fase de grupos. Professor Felipe Luiz. Todo jogo ali ele tem que jogar no máximo. E o Felipe Luiz tem essa questão, né? Ele fala, todo jogo... todo jogo mas o futebol tem fatores incontroláveis. Quem diria que o Flamengo passaria sufoco contra o Deportivo Táchira no Maracanã, correndo risco de ser eliminado não foi por falta de empenho. Não é falta de empenho. É de, às vezes... Astral. A corda no futebol afrouxa no momento que não pode, contra adversário. Mas a corda não afrouxou, não. A estreia... Mas corda que eu falo não é vontade, Eugênio. É a concentração baixa, a ansiedade aparece. Aí sim. Mas não pode se dar esse luxo, até porque a estreia com o Esperança. Ao contrário do Palmeiras, que já pega o Porto, o Flamengo pega o Esperança. Quem vai ser o segundo deste grupo, professor Celso? É o grupo D de dado. Eu acho que vai ser o Mengão, mas se o Mengão conseguir ser primeiro, ele chega grandão. Eugênio Leal, quem vai ser o segundo? Flamengo. Breler. Flamengo. E o Chelsea terminou a temporada muito bem. Se classificando na Champions, na Premier League, ganhando a Conference. Então, é um time que joga bom futebol. Enzo Maresca tem feito um grande trabalho por lá. Agora há pouco, Breler e amigos e amigas que nos acompanham no Futebol 360, a melhor resenha esportiva das manhãs brasileiras, falando do Mundial de Clubes. E agora há pouco, Breler, acompanhávamos o Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, técnico do Fluminense, dizendo que o Fluminense pensa em chegar à final. Está aqui no grupo F com Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns e Ulsan. Fluminense vai jogar... Eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa. Laia, 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 laia. É bonita essa música. A torcida do Fluminense cantando no Maracanã é lindíssimo.
Quem será o último colocado nesse grupo, Eugênio Leal? Mamelodi Sundowns, da África do Sul. Mas isso é meio brasileiro também. Sim, o uniforme é igual da seleção, mas pode botar em quarto ali. Calma, o professor e o Breler nem votaram. Pô. Não, mas pode botar. Falando, né? Ele não confia em mim, na minha palavra. Calma, pô. O cara vai confia. Levar Vuvuzela, pode levar. E aí vai ser terceiro. Não, olha, eu estive lá. O Eugênio também, de repente, o Eugênio pensa diferente, talvez sim. Eu estive lá na Copa do Mundo, fiquei quase 40 dias, adorei, amei tudo na África do Sul. Mas aquelas vuvuzelas, que negócio chato! Você gostou, Eugênio? Da vuvuzela, não. Então achei... Nessa, Eugênio, às vezes a gente discorda. Mas que negócio chato e barulhento aquele tal de vuvuzela. O resto era maravilhoso. Tá bom, eu vou... Estive no Soweto, maravilhoso Soweto. Então, mas meu time na África do Sul, Abel, é o de Soweto, Orlando Pirates. Então, por isso... Concordo com o Mamelodi Sundowns. É rival. O seu time é o Soweto? Lá? O Orlando Pirates. Ah, boa. Quem será o terceiro, Breler? Ulsan. Professor? Ulsan. O Flu teve a sorte que o Botafogo não teve nesse grupo aí. E Eugênio também votou no Ulsan também. Não votei, mas você já pode votar por mim, que você já sabe o meu voto, né? Não, mas para segundo eu não sei se eu voto. Borussia Dortmund ou Fluminense? Fluminense. O prof não vai falar The Gift of God? Não, eu nunca mais falo isso. Presente de Deus. O professor falou presente de Deus lá no Guarani do Paraguai contra o Corinthians. Pois é. Fiz Você concordou quando o cara... Concordei. Aquele dirigente do Corinthians, não me lembro o nome dele. Professor, quem vai ser o segundo? O Fluminense. Nossa, vocês estão muito eurocentristas. Fluminense segundo. O Breler, antes de você passar aí, ele me decepcionou, porque ele disse que ele está sempre do meu lado. E que o time dele é o Orlando Pirates, que é o grande rival do Kaizer Chiefs, que é o maior time do futebol sul-africano. Você quer comprar essa discussão agora? Kaizer Chiefs em preto e amarelo, uniforme maravilhoso. O negócio lá na África do Sul dos caras Eu comprei uma camisa do Kaizer Chiefs. O rugby, o negócio deles na Copa do Mundo. Você sabe qual é o time do povo? Eu tenho uma camisa do Kaizer Chiefs lá em casa. Que eu trouxe da África do Sul. O mais popular da África do Sul. Mais popular de Joanesburgo. O melhor é o Kaiser. Vambora. Segue a vida. Atenção. Renata Ruel vai trazer agora, nossa comentarista de arbitragem. Aí, o pessoal deu print aí? Aquela fotinha. Eu tô aqui, porque quem vai aparecer no print lá depois dos caras xingando, torcida do Botafogo? Esse vai. Pessoal lá da ESPN, do F360, seu Abel Neto, os caras eliminaram a gente. O Fogão foi o líder do grupo. Print! Printa aí pra xingar. Xingar com educação, tá? A gente depois. Eu queria pegar um print também dos palpites desse que tá falando isso agora. Não, mas eles... Se ele bota... Eles não, eles só aparecem depois, mas eles... Depois, tem que ter coragem de colocar o seu palpite também, certo, Breno? O torcedor do Botafogo coloca o Botafogo se classificando. Aquele mais supersticioso? Não, eu disse aqui, Botafogo em segundo, só eu que falei. Atlético de Madrid em terceiro. Você vai ganhar sozinho. Ou vou perder sozinho. Renata Ruel, já tinha esquecido. Renata Ruel, nossa comentarista de arbitragem, trazendo as novidades para o Mundial de Clubes da FIFA. Vamos lá, Renatinha, com você. Olá a todos, olá, fã de esporte. O Mundial de Clubes vai começar aí com novidades. Uma delas é que o árbitro vai usar uma câmera no seu corpo. E a transmissão, em alguns momentos, vai sim mostrar a imagem da câmera que o árbitro está usando. E isso é sensacional, porque a gente vai ter a visão que o árbitro está tendo daquele lance, daquela jogada. E a gente sabe que muda muito a questão de foi falta ou não foi, pegou ou não pegou, em função de um ângulo. Mais uma novidade, nós teremos um tablet para cada equipe que vai ser entregue antes do início da partida, ao invés dos papéis de substituições. Então já é mais um avanço na tecnologia no futebol. Tablet para as equipes fazerem as substituições, comunicarem as substituições ao invés de papéis. E o VAR semiautomático realmente é um fato, mas com uma tecnologia mais avançada, que em lances claros de impedimento já vai soltar um alerta de impedimento para a arbitragem, mas vai ter que continuar sendo validado pelo VAR. Então temos ótimas novidades aí, tecnológicas inclusive, para esse Mundial, e a gente tem que acompanhar tudo de pertinho. Legal, então a Renata Ruel trazendo novidades no Mundial de Clubes da FIFA. Muito obrigado, Renatinha.
Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos chegando com todas as informações do Flamengo nesta terça, dia 10 de junho de 2025. O Flamengo amanhã viaja para os Estados Unidos em busca aí de fazer pelo menos uma campanha digna do elenco que foi montado. No Super Mundial de Clubes, o Flamengo terá a oportunidade de jogar contra gigantes do futebol europeu e já na primeira fase enfrenta o Chelsea da Inglaterra. Então o Flamengo ainda pretende finalizar possíveis reforços. Claro que para o Super Mundial fica praticamente impossível, porque tem apenas até o dia de hoje para inscrever novos atletas, mas para o restante da temporada o Flamengo aguarda aí o desfecho de algumas negociações com um final feliz. Jorge Carrascal chegaria no Flamengo para disputar a posição com Arrascaeta, ou seja, jogador substituto de Arrascaeta, um atleta que chegaria para suprir essa necessidade na ausência do jogador uruguaio, já que ele, além de questões físicas, desfalca o Flamengo em datas FIFA na sua seleção. O Flamengo mantém negociações ativas para acertar a contratação de Jorge Carrascal, do Dinamo de Moscou. Sabendo do interesse do jogador em vestir o manto sagrado, a diretoria rubro-negra enviou uma nova proposta ao clube russo, após ter a primeira oferta rejeitada. A equipe russa, inclusive, parece ter ficado satisfeita com os valores apresentados pelo Mengão. A equipe russa rejeitou a primeira proposta do Flamengo. A diretoria rubro-negra enviou uma nova oferta. Assim sendo, o Mengão ofereceu 12,5 milhões de euros fixos, mais 1,5 milhões de euros em bônus. Além disso, os detalhes com Jorge Carrascal já estão acertados, com o contrato válido até 28. A informação é do jornalista Júlio Miguel Neto. Em resposta à primeira oferta apresentada pelo Flamengo, o Dinamo de Moscou exigiu 15 milhões de euros, 95,9 milhões de reais, para liberar o jogador. Porém, com a nova oferta, tudo indica que as partes estão chegando a um consenso final. Por isso, a expectativa é que o Mengão finalize nos próximos dias essa nova contratação. Isso porque o Flamengo deseja contar com Jorge Carrascal para o Mundial de Clubes. Pensando nisso, a diretoria rubro-negra terá que correr contra o tempo para regularizar o jogador. Afinal, os times participantes devem enviar as listas finais dos atletas até terça-feira. Porém, caso não consiga, o Mengão seguirá as negociações pelo meia pensando no segundo semestre. Ou seja, o Flamengo tem até o dia de hoje para poder inscrever novos jogadores nessa competição organizada pela FIFA. Caso contrário, terá que se contentar com essa contratação para o restante da temporada.